Oi, gente, boa tarde. Este é o Mega Séries pela rádio Mega Brasil Online. E aqui, diretamente dos estúdios, estamos falando com a Juliana Barbosa da Silva. Olá, tudo bom? Tudo bem, Larissa Gomes Santos? Tudo bem. E hoje, eu, Sandra Trabuco Valenzuela, estou aqui no Mega Séries. Mega Séries ao vivo, em transmissão numa live pelo Facebook. Se você curtiu Mega Séries, olha, você pode até mandar perguntas e tal. Manda aí que a gente responde para vocês. Gostamos. Hoje nós vamos tratar de um super anime, né? Que é Cowboy Bebop. Você curte? Você já assistiu? Então, espera só. Vamos falar um pouquinho das nossas convidadas de hoje. A Juliana e a Larissa, elas são alunas de rádio, TV e internet da Universidade Anhembi Morumbi. Exatamente. Tudo bem? Você tem experiência já em rádio, não é? Sim, eu trabalho nesse semestre na Rádio Anhembi. Uhum. Eu faço parte de 2 programas do Coletivo, das segundas-feiras, 11h30 da manhã. E do Diversifica. O Coletivos, ele é o programa dos coletivos da Anhembi, Sim. né? Do coletivo negro, o coletivo LGBT e o coletivo feminista. Certo? E o Diversifica, que é um programa voltado para o público LGBT, mas que a gente fala sobre assuntos diversos, sempre com a presença de um psicólogo. Eu tive oportunidade também de participar, né? Não participar, mas assistir ao vivo lá a gravação e tal, né? Muito legal. Uhum. Larissa, você está começando agora também, né? Em rádio e TV lá na Anhembi. Muito bem. E conheci as duas dando a aula para elas, né? Sim. Enfim. E aí, falando, né, de linguagem audiovisual, falando de temas, aí as duas falam, nossa, a gente curte muito Cowboy Bebop. E aqui estamos nós, falando de um anime feito em 1998, escrito por Keiko Nobumoto, premiado, dirigido por Shinichiro Watanabe, produzido pela Sunrise, com 26 episódios. Vocês curtiram todos? Sensacional. Nossa, sensacional. Um melhor que o outro. E os animes, eles tendem a ser muito longos, geralmente, né? Então, quando a gente pega esses mais curtinhos, parece que eles dão uma atenção maior. Pois é. Então, olha só, a história de Cowboy Bebop acontece em 2071. Ela trata de um grupo de caçadores de recompensa, porque, vamos falar rapidinho assim, né? Eles viajam na nave Bebop, onde a ação, aventuras, crimes, tragédias, tudo acontece nessas viagens de ação. E assim, tem muitos episódios que falam de músicas, praticamente todos, né? Cada episódio é uma música diferente. E, bom, tem músicas desde os anos 40, tem rock, tem anos 70, 80, tem pra todo gosto, não é mesmo? Sim. Até o próprio nome bebop é um gênero de jazz. Uhum. E aí, tipo, isso já mostra bastante o que a série vai tratar. Tem também os episódios que tem os temas que são os nomes de músicas de rock, tem a música do Kiss, tem a música do Queen. Sim. E eles vão Tem um Bohemian Rhapsody. Tem. É muito legal. Eles ditam a sequência, tipo, o ritmo do episódio. É muito interessante. É sensacional. E embora sendo um anime, a gente sabe que o nome dos personagens, ele é todo calcado nos nomes americanos, nomes em inglês, enfim, da cultura pop mesmo, né? Ele foi pensado não só para o público japonês, mas ele foi pensado para atingir todo um público fora do Japão, inclusive, você acha que bom, inspirados em mangás e tal, mas você acha que Cowboy Bebop funciona para todos os públicos? Com certeza. A gente até vinha falando sobre isso, que quando ele foi lançado, ele não estourou no Japão, mas ele estourou mais quando ele foi no Ocidente, quando ele chegou no Ocidente com a dublagem. Porque ele foi feito numa linguagem que ele sai do tradicional do anime que a gente conhece. E ele consegue conversar com vários públicos. O Bebop, ele foi lançado em 98 e ele foi censurado no Japão. O Japão passava por um problema muito grande de violência nas escolas, em que a moda era andar com facas e essas coisas, e aí o Japão censura, e isso acaba, só vai 2 episódios pro ar e acaba indo pra TV a cabo. Certo. E aí, TV a cabo é uma coisa mais, um nicho menor, e aí nisso o Ocidente olha pra aquele anime e resolve fazer uma dublagem, só que faz uma dublagem.
e estoura. Quando estoura aqui no Ocidente, aí vira referência e até no próprio Japão. Com certeza, né? Só uma dúvida que eu tenho que eu não encontrei essa informação. Os episódios iam sendo produzidos na medida que eles iam sendo apresentados ou eles já estavam, a série estava completa com os 26 episódios quando foi, vocês sabem disso? Então, o diretor, ele pensou na série completa, e aí o que ele fez? Pra cada episódio, ele já, ele entrega o anime completo, pra cada episódio ele dá pra um roteirista. Certo. Porque ele acha que vai dar aquele feeling pra aquele episódio. Porque eles são muito diferentes, sim, né? A pegada de cada um é diferente, vai de acordo com a música, né? Exato. Não. eles são fechados, sabe? Certo. Eles não tem uma cronologia que você precisa assistir o primeiro, segundo, terceiro. Exato. Só que tem uma historinha por trás. Certo. Vamos falar da historinha, ou pelo menos da linha narrativa, o fio condutor da história. Então, ocorre no ano de 2071 e muitas mudanças tecnológicas, né, existiram no mundo e tal, né, o progresso e tal. A população da Terra teria migrado para outros planetas do Sistema Solar, vivendo nessas colônias, né? A população teria aumentado muito e com ela também o número de criminosos, enfim, a delinquência estaria incontrolável. A polícia espacial, né, a Intersolar System Police, que também é um nome em inglês, embora sendo japonês, não pode dar conta de todos os bandidos e recorre à ajuda desses cowboys, né? Eles são os mocinhos, literalmente os mocinhos, Sim, não é mesmo? Sim. Pode falar. Sim, e assim, são verdadeiros caçadores de recompensas espaciais. Olha, os personagens principais, Spike, Jet, Valentine, Ed e Aim, que se reúnem devido a situações adversas da vida de cada um deles. Vamos falar um pouquinho dos personagens? Porque cada um tem a sua... Gostamos. Cada um tem a sua especificidade. Exatamente. É muito diferente um do outro. Vamos lá. Vamos começar pelo Spike? Pode ser. Vamos. Gente, é engraçado isso, porque todo anime, ele dá ele parte da premissa de ser um western, né? Tem toda essa pegada, só que ao mesmo tempo ele foge de tudo que a gente conhece quando a gente aprende roteiro sobre a jornada do herói. De você ter um herói que é predestinado àquela aventura, que tem um chamado pra aventura que vai levar ele a fazer isso. E o Cowboy Bebop, principalmente pro Spike, que é o protagonista, né? O protagonista principal. Tem vários, mas ele é o principal. Ele não foi muito... ele não é um escolhido. Ele não é uma pessoa especial. Sim. Não tem uma coisa... uma força sobrenatural que colocou ele naquele caminho. É uma pessoa qualquer, vivendo uma vida qualquer. Mas... é o que a gente vinha falando. Ele é uma pessoa que, mesmo diante dessa situação em que... E aí a gente entra um pouquinho no existencialismo, né? Porque a ideia existencialista é de que não existe predestinação. Sim. Não existem valores pré-determinados nem predestinação. E o anime inteiro ele é baseado nisso, então e com certeza a gente vai voltar a falar disso. Sim. Mas o Spike, mesmo... isso é uma coisa que eu admiro muito no personagem. Mesmo num mundo que poderia cair para o niilismo de dizer, não, se nada importa, então, se não existe predestinação, nada importa, eu não vou fazer nada, eu não vou ajudar as pessoas. Ele é uma pessoa que, mesmo assim, ele escolhe fazer, mesmo que relutantemente, porque tem umas cenas icônicas. Mesmo que relutantemente, ele escolhe ajudar os outros, ajudar as pessoas e fazer a coisa. Ele quer fazer a diferença. Mas, exato. Assim, eu acho que ele tem umas características que são muito pós-modernas, né? E por isso, talvez, o grande sucesso da série. Porque ele não é daqueles, assim, não é aquele herói maniqueísta em que ele é o bem contra o mal. Não é isso, né? Ele envolve uma série de personalidades ali que nele, né, se encerram nele. Porque justamente ele não tem o passado dele, tipo, não é o bom. Ele não tá ali pra mostrar o que é o bem e o que é o mal. O Spike desde sempre era parte da máfia. Ele sai de uma organização criminosa pra virar um mercenário, um caçador de recompensa, e ele tá ali. Ele faz justamente o trabalho dele, tipo, e ele só se importa com isso. Tipo, ele faz o que é
prático. Sim. Entendeu? E ele não tem uma personalidade, tipo, ele não é o bonzinho. Ele Sim. simplesmente é o Spike. Ele é Exato. isso. Sim. Eu faço o que eu tenho que fazer. Exatamente. E assim, a gente tem também a Valentine. Como é a personalidade? Gente, a Faye, ela é um personagem muito complexo, cara. Porque a impressão que eu tenho dela é que na primeira leitura dela, ela é uma pessoa gananciosa ao extremo, Sim. que não se importa com nada além do dinheiro. Uhum. E conforme o anime vai andando, você vai percebendo que aquilo é uma máscara. É uma coisa que ela usa para se proteger, para não lidar com o passado dela e Sim. com os problemas dela. Sim, a Faye tem um passado que a gente não sabe. É. Ela A simplesmente, gente simplesmente ela não sabe. simplesmente aparece no anime como todos na Bebop. Ela Certo. aparece. Ela tá lá. E você vai descobrindo e você acha que ela tá ali só pelo dinheiro. Ela é a mais gananciosa de todos eles. Uhum. Sim. E aí, mais pro final do anime, você descobre que ela perde a memória e Uhum. que aquilo... Ela não sabe do passado e isso incomoda muito ela. Sim. Porque o Jet tem um passado, o Spike tem um passado e ela não consegue se lembrar. Exato. Entendeu? E, tipo, quando você descobre que é o episódio que mostra o passado Uhum. dela, é uma coisa muito sensível. Sim. Que ela vai ao lugar e aí ela fica... Eu tenho um passado e, tipo, isso choca ela e muda ela. Tipo, é meio que a epifania do personagem. Sim. Sim. Olha, vamos falar um pouquinho até de... quando a gente dá aula, não tem como evitar, né? Então, por exemplo, o próprio nome Valentine já encerra um conteúdo ali, porque os nomes, eles dão as pistas, né, da personalidade dele. Então, a ideia de Sweet Valentine, que é tanto a música como Valentine Day, Sim. né? Então, aí você tem toda aquela coisa do... Ela tá nela, o romance está nela. Uhum. Ela incorpora isso. Em algum momento, isso aparece, né? Isso aflora. Não é? Isso vai até aparecer de novo. Assim, a gente evita dar spoiler, mas o próprio nome já indica o spoiler. Ah, é. Verdade. Real. Tem coisa que não dá pra evitar. Exatamente. E o Jet? Como é que estamos? Gente, o Jet, é porque o episódio que ele mostra, eu assisti há pouco tempo, ainda tô meio impactada. Tá bom. É uma pessoa que você só vai perceber de verdade toda a complexidade dele por trás num episódio próprio dele, né? Ele é sempre o cara que cuida do Spike, ele é sempre uma pessoa, um amigo pro Spike, e você vai perceber só que ele tinha um passado. Eu diria que ele é o Robin. Ele é tipo isso. Só que ele tem uma coisa mais protetora, tipo, ele tem uma excentricidade, ele adora mexer com É uma coisa meio paternal que ele tem com o Spike, né? Uma relação meio paternal que ele tem. Tem um pouquinho, mas tem. Um pouquinho. Isso eu não sei se é um spoiler, mas tem uma cena que o Spike está saindo da nave por alguma razão. E aí está saindo da Bebop por alguma razão, por uma razão que eu não vou revelar. E ele fala, não, então se você não quiser mais voltar, não volta, entendeu? E se você sair, você não vai poder mais voltar. Só que no final do episódio o Spike voltou mesmo assim. Então é uma coisa muito família a forma como eles interagem, né? Justamente, eles são mercenários, enfim... Mas a relação que eles mantêm é uma relação familiar. Você tem os diversos membros aí, eles acabam formando uma família e juntos por uma causa. Sim, é isso que une eles. Tipo, não é uma coisa tradicional. Você não vai ver nenhuma situação de afeto. Não tem nenhum clichê. Eles têm um propósito pra estar ali junto. E é isso que une eles e eles se mantêm ali. Mesmo que não tenha nenhum afeto, mas funciona. Você consegue visualizar. E esse propósito qual seria? O que você acha? Além do... Eles só são caçadores de recompensa? O que você considera como propósito deles? Eu acho que quando eles se encontram, eu acho que assim, você encontra, é igual na vida, você encontra uma pessoa e tipo, ela passa por você. E às vezes você permanece, tipo, você quer ela perto de você porque você tem uma coisa que você identificou que às vezes você nem falou. E é isso que tá neles, tipo, eles não falam e tipo, eles relutam muito, principalmente o Spike em falar sobre a vida dele. Sim. Só que eles percebem que entre eles tem uma relação, nenhum deles consegue lidar com o passado. E seja ele porque ele sabe, seja porque não sabe, e eles vêm ali, tipo,
um igual, um muito semelhante. Com as suas diferenças, claro, mas tem ali aquele ponto. E, tipo assim, se você tá no mundo, todos eles têm uma coisa muito... Estar sozinho. Eles estão sempre sozinhos. E, tipo, você tá no mundo, você tá sozinho e você vê alguém que se assemelha, eles ficam em grupo ali. Mesmo que não tenha um afeto que você veja, tipo, uma relação de amizade, mas eles estão ali, vivendo na bebop. É como se eles enfrentassem essa solidão cotidiana, né? Desse futuro apocalíptico que a gente tem, né? Que hoje você fala das narrativas pós-modernas sempre como um futuro apocalíptico, a incerteza, o vazio. E aí a gente retoma o existencialismo. Isso praticamente é só pensar em Mad Max também. Você tem heróis muito semelhantes. Enfim, nem sempre mercenários buscando né, uma justiça, enfim, Mas no próprio Estrada da Fúria, a relação é muito parecida da Furiosa com o Max. Eles não são aliados, eles não são nem amigos, mas eles trabalham juntos. Chegou um ponto do filme que eles trabalham juntos. É mais ou menos essa a forma como eles interagem mesmo. Olha só, tem ainda uma coisa específica do Brasil ali, tem uma situação muito engraçada, né? Porque denuncia que o Watanabe gostava muito, ou gosta muito de música brasileira, né? Que são os personagens Antônio Carlos e Jobim. Ele fala até, ele é muito fã, ele não morreu, então ele ainda a gente fala no passado, mas não. Ele é muito fã da Bossa Nova, tanto que tem algumas coisinhas na trilha sonora de Bossa Nova, e ele falou, eu gosto muito, eu vou colocar esses 3 personagens aqui, Antônio Carlos e Jobim. Ele meio que easter egg. E eles são recorrentes, né? Eles aparecem toda hora. Você tá assim, três velhinhos e tal, então é aquela coisa, eles incorporam o passado, né? Eles de alguma forma trazem essa presença marcante da Bossa Nova, né? Tem até tipo um outro easter egg que uma outra personagem, ela vem, quando mostra de onde ela vem, que pega assim o satélite, é do Brasil. É verdade. É muito legal, né? Essas coisinhas assim, são muito, muito interessantes. Então, estamos quanto tempo? Vamos fazer uma pausa? Vamos falar um pouquinho também? Olha só, a gente vai falar um pouquinho das músicas que são abordadas, porque já que cada episódio a gente tem uma música. Vamos falar um pouco disso? Com certeza. No segundo bloco a gente volta. Espera um pouquinho que a gente já volta. Muito bem, a gente continua gravando, tá? Ótimo. A gente continua ao vivo, mas o pessoal aqui da rádio está fazendo a edição, exatamente. Vamos falar também dos filmes que são citados, tá? Vamos falar de... A gente pode falar da relação do Spike com o Bruce Lee. Bruce Lee. Falar de Bruce Lee. Não dá para não falar dele aqui. Quando pudermos voltar, Amanda, pode? Voltamos para o segundo bloco do Mega Séries, hoje falando de Cowboy Bebop, e aqui com a gente no estúdio da Mega Brasil, a Juliana Barbosa da Silva e a Larissa Gomes Santos, as duas estudantes de rádio e TV lá do curso, né, de rádio e TV, as duas do Campus Paulista, né, da Universidade Anhembi Morumbi. Bom, vamos falar um pouquinho de filmes, certo? Filmes, séries, porque tem um arcabouço de material citado aqui, Gente, certo? Que tem de citação. Olha só. Já falamos do Bruce Lee rapidinho, mas aqui não, né? Mas Bruce Lee é uma marca, né, em Cowboy Bebop. E não só Bruce Lee, mas os filmes de faroeste em geral. Por exemplo, as músicas do Ennio Morricone, né? Que marcam os filmes do Velho Oeste, aqueles assobios. Você até ouve aquele vento, né? Gente, eu achei sensacional, porque em Cowboy Bebop eles usam uma linguagem parecida do vento, daquela coisa de você escutar o vento do nada, do western. Eles usam o silêncio do espaço. Que tava falando com a gente. A gente vinha falando disso, que tem as cenas de ação, elas raramente têm música de ação.
você escuta mais um som ambiente, uma coisa assim, pra dar um... Exatamente, sentimento. porque é uma retomada mesmo dos velhos, do bom e velho Bang Bang. Para quem conhece, Bang Bang é italiana, né? Não sei se vocês conhecem, porque muitos desses Bang Bangs que a gente assiste, os Bang Bangs produzidos, né, na década de 70, muitos deles eram gravados na Espanha. Porque tem uma região de deserto ali, então eram gravados lá, né? Então, bom, a gente tem os tradicionais, que, por exemplo, um faroeste que é Meu Ódio Será Tua Herança, de 1969, dirigido por Peckinpah, com William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine, e também vamos falar dos filmes no ar, né? Que está muito presentes, os filmes de detetive, né? Que eram filmes de baixo custo, que a gente pensa no filme no ar como um filme assim sofisticado. Não, né? A produção dele era justamente de baixo custo, porque era um momento de crise da indústria cinematográfica. Mas eles estão lá presentes porque eram filmes em que você tinha mistério, tinha pouca luz, olha que bom, em termos de produção. E a Faye Valentine, ela tem muito de femme fatale, né? Ela é uma femme fatale, em vários, em todos os sentidos. Eu sou apaixonada por esse tema no ar. Tem até um ponto que a gente consegue linkar com o anime inteiro, que é até o fato de chamar Cowboy Bebop. Cowboy é sempre a figura que tá sozinha, e eles estão sempre sozinhos, e o Spike mesmo tendo as cenas de luta que tem a referência ao Bruce Lee, e toda essa conjunção e tal, que é um anime que se passa em 2071. Você tá tendo uma coisa totalmente futurista e você tem um contraste com o faroeste, tipo, o velho e o novo. Isso tá tipo na narrativa do anime inteiro. Isso é muito, isso não tá só no roteiro, tá tipo na direção de arte, tá tipo em colocar sempre o pan-americano, sempre o foco aqui. Exatamente. Então, e também as coreografias do John Woo, né? Também, porque as lutas coreografadas, então, é típico dele, mas que está presente também no anime, né? Bastante, muito presente. Tanto que as lutas são lindíssimas de se assistir, exatamente por isso. Elas são muito bem coreografadas e muito bem animadas. Que é um diferencial quando a gente vê, até os animes até hoje, quando a gente vê animes de grande produção, não tem o mesmo capricho de mostrar a animação com clareza. E, assim, é muito louco porque é uma coisa já de 98. Exato. Sim, a gente falando exatamente disso. É uma coisa que pensa na tecnologia, como evoluiu e tudo, e ele não perdeu o seu frescor. Porque às vezes você pega um filme né, de 98, 99, ou seja, antes da virada do século, e de repente a edição perdeu. Sim. Né? Ele envelheceu. Ele se torna datado, né? Exatamente, o ritmo ele cai. Por outro lado, a gente também tem outras citações que a gente precisa falar. Star Trek, é muito importante. Adoro Star Trek. Star Trek, Jornada nas Estrelas, Alien. É isso que eu vinha falando. Eu vinha falando exatamente isso. Quando a gente fala em tudo, inclusive nos designs, quando eles imaginaram as naves e os dispositivos, tudo, é muito como se imaginava o futurismo na época que a Alien saiu, e tem toda aquela estética, e ela é muito bonita de se ver. Exatamente. O que eu achava muito parecido também com 2001, Odisseia no Espaço. Então, vamos falar de Odisseia no Espaço. Para mim é um dos melhores filmes já produzidos. Eu acho que ele é um marco na história do cinema. Assim, se você for pensar em ficção científica, é impossível você fugir, né, de Odisseia 2001, do Kubrick, né? E é impossível de fugir de Metrópolis. Sim, que sensacional! Metrópolis lá de é um marco. E é um marco. Então, você não tem nenhum filme de ficção que não cite ambos, né? E hoje, e se você for pensar, 98, foi antes de Matrix, né, gente? Foi antes de Matrix. Ele foi produzido sem pensar em Matrix. E que hoje você também não consegue fugir de Matrix, né? Exato. Se tornou também uma referência, né? Não tem como. Ele inspira muito o cinema. Cowboy Bebop foi tipo um marco. O Tarantino fala que foi inspirado, porque ele vem com planos diferentes, vem com coisa que, tipo, que não é usado. Exato, que não era usado. Numa produção japonesa, num anime, que você fala, vai contar uma história, sei lá, vai ser assim e tal. Não, ele ousa e, tipo, marca, chega a tirar
marcar o cinema. Uhum. Ele ousa demais. E assim, quando a gente pensa, na década de 90, pelo menos assim, o anime que fazia esse sucesso na década de 80 era, de 80 pra 90, era Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z e tudo mais. Puxa vida! E assim, que era isso que as pessoas olhavam e pensavam, isso é anime. Uhum. E Cowboy Bebop veio e falou, e repensou todo o gênero. Mas vocês acreditam que é o mesmo público ou não? Boa pergunta. Eu diria que... Boa pergunta. É o mesmo público? Não. Porque assim, Eu acho que se você for pensar, Cavaleiros do Zodíaco e tal, era de manhã, né? Era pra verdade. criança assistir de manhã e tal. Mas e Cowboy Bebop? Eu diria que ele, tipo assim, não, você é livre pra assistir, beleza, tem umas cenas de violência, que talvez a censura, tipo, do país diga, maior de 18, maior de 16. Ou recomende, né? Porque na época exato. já não tinha censura. Mas ele tem umas linhas que, sim, que você precisa de um pouco exato, mais porque algumas senão coisas. É isso que eu ia citar, porque eu assisti ele pela primeira vez quando eu tinha 12 para 13 anos. Uhum. Eu não tive a mesma... E eu revi pra mim aqui. Porque eu não tinha condição, porque quando a gente nem registra quando a gente... Exatamente. Até o número, assim, são 26 músicas citadas. Uhum. Sim. Na infância você não tem nem Você noção nem- do que é, Exato. né? De verdade, exato. o que é. Então, veja, My Funny Valentine, Black Dog Serenade, Speak Like a Child. Vamos falar de Oogie Oogie, Feng Shui, Cowboy Funk, Brain Scratch, Hard Luck Woman, Essa é boa. The Real Folk Blues. Enfim, o que você tem de citações? Heavy Metal Queen. Heavy Metal Queen. Esse episódio, inclusive, é muito bom. Pois é, então, The Honky Tonk Woman, né, dos Stones. Enfim, você tem uma diversidade de músicas e citações que exigem que você tenha um repertório, Exato, né? com certeza. Pra até entender a narrativa do episódio. Uhum. Eu tava falando com a Ju sobre o Hard Luck Woman, que é a música do Kiss. Sim. Que ele, não vou dar spoiler porque esse episódio... Mas enfim, a É música do importante. Kiss fala sobre uma mulher que está sendo deixada. Uhum. Só que isso acontece de uma forma diferente no episódio. Exato. Sim. E quando você liga o nome, aí você fica, meu Deus. Exato. Ela Você toda sente. assim, Você sente, assim, a E referência. até quando você escuta a música do Kiss, como o episódio acontece, você vê direitinho como ele é, narrativamente, como ele vai acontecendo, o ritmo dele é muito parecido com o ritmo da música. Uhum. Interessante. Olha, só para não fugir do momento que a gente está aqui nos cinemas, Bohemian Rhapsody, né? Sim, sensacional. Porque, assim, é um filme que eu vivi a época, então para mim assistir esse filme foi nossa, Eu ainda preciso muito assistir. emocionante, é muito bonito. Como é que foi esse episódio? Conta um pouquinho do episódio, pra gente fazer um link aqui Se com... eu não me engano, é o episódio 14. Exatamente, É o é o episódio 14. que vem, Uhum. que tem outras pessoas tentando, no espaço, que eles estão num negócio assim, que eles vão navegando, aí tem várias outras naves tentando sim, sim, pegar sim. eles. Se eu não me engano, é esse episódio. Uhum. Então, Não me engano, nossa, também. que desespero aquele episódio. Foi muito interessante pra mim assistir, porque já tava na metade, você já se acostumou um pouco como ele funciona. Por um momento eu achei que ia dar errado. Eu achei que ia dar errado. Porque e se você pegar a música do Queen, é exatamente, tipo, vai tanto. Exato. Para assim, aí você Ele vai num crescendo e de Vai. repente você tem aquela... tem até no próprio Respirou, episódio, exato. tem uma cena que ela é aquela respiração. Porque tem o clímax e assim, Sim. como ele é a Bohemian Rhapsody, a música é uma tragédia. Sim. Então você tem aquele momento de acabou o clímax, né? Exato. De contemplação, né? Aquele momento da contemplação. E o episódio reflete muito os isso. males, né? Uhum. Muito bem. Vamos só falar um pouquinho aqui do filme Cowboy Bebop, que seria também com atores, né? Foi pensado que um dos atores pensou-se no projeto em 2009 com Keanu Reeves, né? Porque, na verdade, todos os projetos, né? Depois pensavam no Reeves, Keanu Reeves, depois de Matrix, era tudo Keanu Reeves, né? Impressionante. E esse aqui foi confirmado até que ele seria o Spike e depois não aconteceu. Não aconteceu o projeto. Não aconteceu o projeto e tal. Vocês acham que tem alguma possibilidade? Porque tentaram fazer uma série
Uma série. O que vocês acham de uma série? Olha, a gente sempre fica meio hesitante quando a gente fala em fazer filmes sobre anime. Mas eu acho que esse é um dos únicos animes que ficaria muito bem traduzido para a linguagem cinematográfica. Eu acho que seria melhor num filme. Melhor num filme. Porque teve numa um filme, né, em série. 2001 do Watanabe, que ele dirigiu Uhum. um filme baseado na série, né, que foi Uhum. lançado, tal, Cowboy Bebop. Tem Goku no Tobira. Não sei o que significa. Eu só peguei o nome dele em japonês, não sei o que é. Tá? Bom, então, bom, Eu acho como é que... a gente sempre Vocês fica meio... chegaram a assistir esse filme, não? O filme... Não, eu não assisti o filme, eu acho. Eu gosto, assim, eu gosto muito preciso do assistir, anime, inclusive. mas o anime funciona bem melhor do que o filme. E foi ele mesmo que escreveu. Exatamente. Por isso que eu acho um pouco perigoso fazer um live action. Talvez se isso. fosse muito bem trabalhado, se consultasse ele. Mas uma série eu já acho que não funcionaria. Tipo, Tá. tem séries de outros animes, tipo, tem série de Death Note até japonesa. Sim, que não funciona da Porque a mesma linguagem forma. não é a É mesma. outra coisa, né? Não, Exato. não tem como. O que é comum, né? No anime não é. Tem coisas que a gente trabalha na animação que é muito difícil de pensar como a gente trabalha Inclusive a na expressão, série. né? Sim, A expressão é outra. O tempo, como é que você vai sem pensar, como é que eu vou colocar uma nave aqui, Uhum. como é que eu vou trabalhar com isso. Sim, exato. Pois é. Bom, olha, muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo de Bebop, ou Cowboy Bebop. Adorei. Muito obrigada a vocês terem vindo. Eu que agradeço. E espero que vocês voltem também. Mais pra frente a gente vai falar de outras séries. Adorei. Eu amei. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui no programa de hoje com a Juliana Barbosa e com a Larissa Gomes. Tchau, Tchau. gente. Eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e este é o Mega Séries pela Rádio Mega Brasil Online. Nossa técnica, a Amanda Tamura tá aqui também. Obrigada, viu, Amandinha? É isso aí, gente. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Tchau.